números aí mostram uma estabilidade que, por paradoxal que possa parecer, talvez seja motivo de comemoração até no seio do bolsonarismo, na campanha de Bolsonaro, porque nos últimos dias Lula veio tendo muitas notícias boas, né? Adesões, inclusive de empresários que eram mais ligados ao bolsonarismo, que não chegaram a declarar voto em Lula, nem apoio, mas se aproximaram, quebraram aquele gelo, e economistas que estão no campo oposto ao PT declararam apoio a Lula. Outras figuras, Joaquim Barbosa, por exemplo, que era tido pelos petistas como um vilão pelas condenações de figuras do PT no Mensalão, declarou apoio a Lula. Então, havia uma certa expectativa de que Lula subisse um pouco, né? Que as intenções de voto, que o percentual de votos válidos subisse um pouco. Então, dito isso, acho que há uma contenção, pelo menos, de danos para Bolsonaro, que teve também muitas más notícias nos últimos dias, né? Mostrou-se descontrolado em vários momentos, né? Teve derrotas no TSE, mostrou-se nas lives muito descompensado, né? Então, houve uma contenção de danos, mas 50% pode bem próximo da vitória no primeiro turno, né? Se com margem de erro para mais ou para menos, né? Mas está ali muito próximo da vitória no primeiro turno. Então, ainda é uma situação muito perigosa para Bolsonaro, uma situação que eu acho que vai fazer com que ele entre nesse debate hoje. Se ele já naturalmente agressivo, né? Se ele já é naturalmente descompensado, acho que ele certamente vai com a faca nos dentes, como se diz. Agora, não sei se para ele isso é bom ou ruim, se ele vai ganhar ou vai perder, porque nas outras vezes nos debates, quando ele se viu pressionado, e hoje ele vai entrar pressionado por esses números da pesquisa, ainda mais pressionado, já iria entrar, né, com esses números ainda mais. Então, quando ele se vê pressionado, ele sai do prumo, ele já não é muito equilibrado, né? Não tem um comportamento muito cordial, sereno. Então, se ele sair do prumo ainda mais, pode ser que ele, no lugar de ganhar apoios, ele perca. Mas é isso, é uma decisão, é uma decisão de campeonato esse debate para ele hoje, diante desses números, em que ele está com. É como se tivesse um jogo anterior em que ele tivesse perdido de 4-1 ou 3-1 e tem que fazer gol e o tempo está passando. Então, conteve danos, mas ainda está numa situação muito perigosa Bolsonaro, e eu acho que Lula, a campanha de Lula, os apoiadores de Lula, estão comemorando, estão menos handicap do que gostariam, mas tem muito a comemorar com esses números aí. Então, Diego, como você sabe, muitos de nós sabemos, o presidente Jair Bolsonaro ele tem resistência a fazer o que os políticos chamam de media training, né? Que é simulação de um debate com a ajuda de assessores que ficam fazendo perguntas para ele e ele vai respondendo e sendo corrigido e recebendo sugestões. Bolsonaro não faz isso, nunca fez isso e não será dessa vez que ele fará. O que está acontecendo é que ele está recebendo sugestões de frases, de efeito, enviadas pelo marqueteiro Duda Lima, está também recebendo alguns textos de assessores, algumas informações para serem encaixadas. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Fábio Faria, principalmente, estão fazendo isso, mas todos lá têm muita preocupação em relação ao equilíbrio emocional, o estado emocional em que o presidente Bolsonaro vai aparecer nesse debate, né? Porque, como me disse um aliado, Diego, Bolsonaro nunca esteve tão fora de si em relação ao ministro Alexandre de Moraes. A história do vazamento da informação de que o TSE investiga a origem de contas, de pagamentos de contas da primeira-dama Michele Bolsonaro, deixou o presidente, nas palavras desse aliado, fora de si, possesso e no grau 10 de raiva. Então, isso está tentando ser controlado e esses ministros, principalmente, que pertencem à ala mais pragmática, o núcleo político da campanha, eles tentam fazer com que o Bolsonaro se apresente levando em consideração o fato de que ele vai falar
para muita gente fora da bolha bolsonarista, gente que pensa diferente dele, gente que eventualmente mora dos rincões, e que essa é a oportunidade dele se apresentar como presidente de um jeito presidencial, como eles dizem, e conquistar o voto dessas pessoas. O que não irá acontecer, na opinião desses assessores, se ele ficar descontrolado, se ele tiver roubos, como teve no debate primeiro aqui organizado com a participação do UOL também, Diego. Infelizmente, esses apoios representam alguma conquista de votos. E eu digo infelizmente porque é uma pena que os cidadãos, para formarem a sua opinião sobre candidatos, recorram a pessoas, a profissionais e tal, que são celebridades, que normalmente não estão transitando pelo mundo político, ou pelo menos não usam argumentos políticos. É claro que todo mundo, de qualquer área profissional, é até saudável, até bom que faça, que discuta política, né? Mas muitas vezes não há uma discussão, é só a transferência, a tentativa, pelo menos, de transferência de popularidade de uma marca, de um nome, para o político em que essa pessoa apoia, e ele não explica por quê, não há um debate, não se coloca a motivação política desse apoio, né? A Anitta até realmente teve alguma discussão, não muita, mas teve alguma discussão política, depois descambou para o bate-boca nas redes sociais. Agora, outros artistas não, só apoiam, e a partir daí o candidato, principalmente o Lula, né, que tem um número muito grande de apoiadores da parte artística, né, apoiam, e a Luísa Sonza, ou a Juliette, e não há uma explicação, um debate, uma conversa sobre política, é só eu gosto desse artista, esse artista vai votar num tal político, eu vou votar também. Isso não acho muito bom. E pelo lado do Neymar, é assim, de uma maneira geral, os jogadores de futebol são muito próximos da direita, né? Tem uma visão, assim, pelo menos os que se manifestam, a maior parte deles se manifesta com alguma simpatia pela direita. Então, muitos deles são evangélicos, né? Que também nesse momento está fazendo diferença. Infelizmente não deveria fazer, para mim, mais uma outra distorção, né? O fato de ser evangélico definir para qual campo ideológico você vai, eu acho que isso não deveria acontecer, mas então é assim que estamos. Então eu acho que realmente Neymar deve trazer alguns votos ali para o presidente Bolsonaro. Acho que isso seja decisivo, que vai pesar muito, não acredito não. Qual